Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 22ª sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de novembro de 2012. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e das seguintes indicações. 550, do vereador Loira, solicitando a pintura de faixa para a travessia de pedestre na Avenida Fausto Petrobon, altura do condomínio Terras do Fontanário. 551, do vereador Loira, sugerindo o recapeamento na Avenida José Paulino, altura do número 1280, visando corrigir as ondulações no leito carroçável. 552, do vereador Loira, propondo a realização de operação tapa-buracos na rua Antônio Ferro, altura do número 214, no bairro Vista Alegre. 553, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita dedetização das bocas de lobo do bairro Santa Terezinha. 554, do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere a denominação de Manuel Sodré Santana para a via pública do município. 555, do vereador Neco Vieira, indicando ao Executivo estudos para nova linha de ônibus intermunicipal entre o bairro Bom Retiro e Jardim IP Sumaré. 556, do vereador Neco Vieira, sugerindo ao Executivo a instalação de máquinas fotocopiadoras nas escolas e creches do município. 557, do vereador Neco Vieira, solicitando ao Executivo que viabilize estudos para tornar sentido único de direção à rua Benjamin Constant, cruzamento com a Fernandino Viacava, no bairro João Aranha. 558, do vereador Neco Vieira, que sugere o nome de Antônia Paulina Torres para a praça ou via pública do município. 559, do vereador Palito, que propõe ao Executivo levantamento de números de pontos de ônibus não cobertos nos bairros e providências, conforme especifica. 560, do vereador Palito, que solicita a limpeza e corte de matos em volta do campo de areia do ginásio de esportes Itália Botasso Calegari. 561, do vereador Gustavo Atecola, que propõe ao Executivo estudo para melhorias no trânsito no cruzamento da Avenida Antônio Batista Piva com a Rua Domingos Torquato Filho, no bairro Monte Alegre. 562, do vereador Gustavo Atecola, solicitando ao Executivo plantio de árvores nas calçadas do bairro residencial Viacava. 563, do vereador Gustavo Atecola, sugerindo ao Executivo estudo para viabilização de pagamento aos servidores que ultrapassem o teto do prefeito. 564, da vereadora Cimeia Zanon, propondo ao Executivo a operação de recapeamento da rodovia Dr. Roberto Moreira, Estrada da Ródia. 565, da vereadora Cimeia Zanon, que solicita ao Executivo reforma do calçamento da Avenida José Paulino, principalmente no trecho entre os bancos Bradesco e HSBC. 566, da vereadora Cimeia Zanon, que sugere ao Executivo sinalização de vagas destinadas ao estacionamento de motocicletas na região central da cidade. 567, da vereadora Cimeia Zanon, que propõe o nome de Norair Rodrigues Lima para uma via pública do município. 568, do vereador Custódio Campos, propondo a construção de calçada no ponto de ônibus que atende ao transporte escolar localizado próximo ao condomínio João Vieira, no bairro residencial São José. 569, do vereador Custódio Campos, que solicita a realização de operação tapa-buracos na altura do número 420 da Avenida Pedro Antônio Bordignon, localizado no bairro residencial São José. 570, do vereador Bonavita, sugerindo a realização de campanha de incentivo às compras no comércio local. Antes de passar a palavra para todos os vereadores, eu gostaria de agradecer a presença do Danilo Barros, vereador eleito pelo PCdoB,
Gostaria de agradecer também o senhor Eglimberto José Benintani, ex-vereador desta casa, o senhor Islaudo Queiroz, presidente do PT do B, e também agradecer a todos os funcionários, a Guarda Municipal dando-nos apoio mais uma vez, a toda a população presente, os assessores e a todos os vereadores. A palavra está aberta para quem quiser fazer uso. Comunicação da casa, segunda parte em ordem do dia. Segunda discussão no projeto de lei número 43/12 do Executivo, que dispõe sobre os repasses de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às entidades do terceiro setor e da outras providências. Parecer 142 da Comissão de Justiça, 144 da Comissão de Finanças e 146 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. O projeto de lei número 43/12 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Segunda discussão do projeto de lei número 51/12 do vereador Palito, que instituiu no calendário oficial de eventos o Dia Municipal do Trabalhador na Saúde. Pareceres 143 da Comissão de Justiça, 145 da Comissão de Finanças e 147 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. O projeto de lei número 51/12 está em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Primeira discussão do projeto de lei número 21/12 do Executivo, que dispõe sobre habitações de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, destinado às famílias com renda até 3 salários mínimos e da outras providências. Com emenda aditiva número 01 do Executivo. Parecer 148 da Comissão de Justiça, favorável. O projeto de lei número 21/12 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Agora eu coloco a emenda aditiva número 1 do Executivo em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu coloco em votação. A emenda aditiva foi aprovada por todos os vereadores. Primeira discussão do projeto de lei número 52/12 do Executivo, que denomina José Soldeira, via pública do município de Paulínia. Parecer 149 da Comissão de Justiça, favorável. O projeto de lei número 52/12 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Presidente, queria colocar para que fosse votado em bloco os requerimentos e as moções. Pois não, vereador Neco Vieira. Senhor presidente, gostaria que a moção 81 pudesse ser lida na íntegra.
O pedido do vereador Dr. Gustavo. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, poderia ler o requerimento de autoria do vereador Marquinho Fiorella, de número 297, ler na íntegra, por favor? Ok. O pedido de votação em bloco do Dr. Gustavo Iatecola está em discussão. Ninguém querendo fazer uso, eu coloco em votação. O pedido do vereador Dr. Gustavo para votação em bloco dos requerimentos foi aprovado por todos os vereadores. 295, do vereador Marquinho Fiorella, requerendo informação executivo quanto à criação do Banco Municipal de Órteses, Próteses e Aparelhos Locomotores, conforme indicação número 576/2011. 296, do vereador Marquinho Fiorella, que requer à concessionária Rota das Bandeiras a construção de alça de saída para o viaduto da rodovia SP-332, no quilômetro 129, para retorno e acesso à região do bairro João Aranha, através da Avenida Roma. 297, do vereador Marquinho Fiorella, solicitando informação executivo quanto à reforma das piscinas do ginásio de esporte Vicente Amati, Centro, para prática esportiva e uso da população. 298, do vereador Marquinho Fiorella, requerendo informação executivo quanto à instalação de cobertura em pontos de ônibus da Avenida Professor Estevam Ferreira, próximo ao número 469 e 313, no Parque da Represa. 300, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita informação executivo sobre melhorias na iluminação pública da Praça Valdemar Pericinoto, bairro João Aranha. 301, do vereador Amarildo Rodrigues, que requer informação executivo sobre policiamento ostensivo nas ruas do bairro Cooperlotes. 302, do vereador Amarildo Rodrigues, requerendo informação executivo sobre conclusão da rede de esgoto do bairro Parque da Represa. 303, do vereador Palito, solicitando informações aos órgãos competentes sobre quais medidas cabíveis estão sendo providenciadas junto ao Mini Pantanal devido ao assoreamento e águas paradas, provocando a falta de oxigênio. 304, do vereador Palito, que requer informação executiva sobre a indicação número 65 de 2010 do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita a reforma geral da Praça José Antônio Galani, no bairro Nossa Senhora Aparecida. 305, do vereador Gustavo Iatecola, requerendo informação executiva sobre a implantação de pagamento aos servidores plantonistas do Pronto-Socorro Municipal, conforme indicação 434 de 2009. 308, do vereador Custódio Campos, que requer informação executiva referente ao transporte escolar praticado no município de Paulínia. 310, do vereador Bonavita, solicitando informação executiva sobre melhorias na Praça da Matriz. Requerimento 297 de 2012. Requer informação executiva quanto à reforma das piscinas do ginásio de esportes Vicente Amati, Centro, para prática esportiva e uso da população. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que as piscinas do Complexo Centro, ginásio de esportes Vicente Amati, já estão desativadas há muito tempo para reforma, considerando que a falta delas para a prática esportiva, aulas de natação infantil e adulto, hidroginásticas, bem como o uso geral da população, tem sido muito cobrada pelos moradores do nosso município. Considerando ainda a indicação número 170/2011 do nobre edil Dr. Gustavo Iatecola, até o momento não atendida, requeiro que seja oficializado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando informações quanto à reforma das piscinas do ginásio de esportes Vicente Amati Centro para a prática esportiva e uso da população.
Paulínia, 21 de novembro de 2012, vereador Marquinho Fiorella. Eu coloco todos os requerimentos em discussão. Alguém querendo fazer com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Eu fiz questão de pedir para que fosse lido na íntegra esse requerimento, até para a gente falar um pouco dessa questão da área esportiva na cidade. Semana passada nós fizemos aqui uma reunião na Câmara Municipal para discutir o orçamento para o ano de 2013. Está lá no orçamento uma verba destinada para a Secretaria de Esporte e Recreação de 3 milhões e 600 mil reais. Números redondos, é 3 bilhões e 500 alguma coisa, mas vamos falar 3 bilhões e 600. Eu acho que, sem nenhuma demagogia, desde o início dessa administração, que eu venho falando sobre a questão não só do esporte, não só da questão da prática de futebol, da Secretaria de Esporte e Lazer como um todo. Lembro-me que no meados do segundo ano desse mandato, eu falei nesta casa que nós tínhamos na cidade alguns pastos traduzidos em campos de futebol que era usado pela municipalidade. Me parece que causou um certo constrangimento e aborrecimento naquela época ao atual prefeito. E naquele momento, eu estava apenas sinalizando o descaso que vinha acontecendo no esporte há quase 2 anos. Até porque imaginaria que ia acontecer como está acontecendo até agora, ou seja, absolutamente nada. E curiosamente eu vi uma matéria recentemente num jornal, ou num site, não me lembro, e um munícipe falando que nunca foi investido tanto no esporte local como tem sido neste governo. Como diria um colunista da cidade, eu acho que alguém cheirou água de pitoca aí, contaminada, não é possível. Porque, vejamos, quando assumiu o atual secretário de esporte, acho que quase todos os vereadores foram chamados à prefeitura para bater um papo com o secretário. Acho que quase todos, ou todos. Eu, particularmente, fui convidado, falei para ele das minhas preocupações com relação à pasta, mostrei com um pouco de conhecimento que tenho com relação a esta matéria, mostrando que não era só o esporte que estava abandonado ou quase abandonado, mas inúmeras outras áreas, mas me referia naquele momento à pasta que eu mesmo iria ocupar, e falei para ele se ele conseguisse, nos 2 anos de mandato, deixar 5 praças de esporte em condições de uso, ele já poderia se considerar um super secretário. Mas eu não acreditava que isso viesse a acontecer. Não é nem pela competência do secretário, é pela má vontade política do prefeito, que eu já tinha conhecimento naquela época. Então, está finalizando o mandato, os pastos continuam piores, né? Sequer, terminou-se um vestiário na Praça de Esporte do Santa Cecília, próximo à biblioteca virtual, continua do mesmo jeito que estava lá antes. Recentemente saiu a triste matéria com relação aos nossos munícipes que participam da categoria tênis, lá no Itapuã, mostrando a real situação de como aquilo está. Os pastos continuam os piores, como eu já falei.
Os campeonatos são feitos, quando feitos, são com, aluga-se containers, aluga-se banheiro químico, e acredito eu que para quem sabe o que arrecada o nosso município com relação ao orçamento da nossa cidade, uma cidade extremamente rica, ou bilionária, vamos dizer assim, é uma vergonha para todos nós, inclusive para os praticantes do esporte como um todo. E quando eu peço para ler esse requerimento do vereador Marquinhos Fiorella, logicamente ele como um vereador da base do governo, que acredito eu que é para ter todos os conhecimentos possíveis e impossíveis do estado, do abandono que está aquilo lá, e que já faz mais de um ano, e que vai continuar do mesmo jeito, vou responder o requerimento. Não vai acontecer absolutamente nada, nada vezes nada, vai ficar do mesmo jeito. Já tem até mato, capinho lá dentro. For lá, pode fotografar que você vai achar até mato lá dentro. O descaso não é só no esporte, é na cidade como um todo. Mas eu estou aqui me referindo ao esporte. Então, finalizando já o mandato, e quero aqui, mais uma vez, deixar claro que não é perseguição política, são fatos, e quanto aos fatos não há argumentos, a não ser que alguém me prove o contrário. Nós não conseguimos sequer arrumar decentemente uma praça, toda a cidade. Não conseguimos terminar um vestiário iniciado pelo governo anterior. O abandono total em todos os setores, é no atletismo, é no basquete, é no vôlei, é nos próprios municipais, é na natação, é na ginástica olímpica, todos os setores indistintamente. Ora, entendendo que esporte é saúde, esporte é vida, e que a pessoa que pratica esporte dificilmente ou tem a chance de parar no médico é muito mais difícil, entendemos que temos responsabilidade, não só no esporte, mas como todas as outras áreas também, mas quero aqui deixar, finalizando o mandato, o meu repúdio, a minha indignação com essa situação que eu venho falando desde o início dessa administração. Como falei outras coisas, uma questão da habitação, que eu diria, já vim dizendo lá atrás que não entregaria nenhuma casa, está comprovado, não vai ser entregue mesmo, e não vejo chance mais de fazer nada, porque o ano já está acabando, e segundo as informações que nós temos na cidade, a prefeitura está quebrada, está devendo dos maiores aos menores fornecedores. Tem pessoas aí que prestam serviço de coisas mínimas de mensalidade, que ganham no seu convitinho aí, na prestação de serviço de R$6.000, está 4 meses atrasados, 4 meses, pagamento de R$6.000, R$6.500, sem contar com as grandes empresas, a Corpus que diga como está a situação dela, com relação ao município. Mas voltando à questão aqui do esporte como um todo, eu quero aqui lamentar que a peça orçamentária que veio a esta casa para o exercício de 2013, tão somente R$3.600.000, mas acredito eu, primeiramente em Deus, e que assumindo a Prefeitura Municipal de Paulínia, juntamente com Edson Moura Júnior, nós vamos fazer os investimentos necessários, não só na área de esporte, como em todas essas áreas, porque nós não podemos, em hipótese alguma, deixar o nosso povo, os nossos esportistas, aqueles que gostam da prática de esporte, continuar um sofrimento que vem acontecendo nos últimos 4 anos. Não quero aqui jogar a culpa no secretário, porque o secretário, para que ele pode ser o melhor secretário do mundo, eu venho falando isso aqui ao longo do tempo, se ele não tiver apoio do governo, se não tiver vontade política do prefeito, ele não faz absolutamente nada. E, lamentavelmente, o atual secretário vai sair, lamentavelmente, sem apresentar nada ou quase nada ao nosso povo, e com certeza absoluta, um empresário bem-sucedido, com certeza, na questão da vida pública, vai sair com a sua carreira, com o seu currículo de homem público, bem-sucedido empresarialmente, vai sair com um currículo bastante manjado na questão da vida pública, porque não conseguiu fazer nada ou quase nada daquilo que pretendia fazer por falta de apoio do atual prefeito. Obrigado. Com a palavra o vereador Marquinhos Fiorella.
Senhor presidente, nobres companheiros, só pegando um gancho aqui na palavra do companheiro Bonavita, realmente a vida do vereador quando faz indicação e depois faz seus requerimentos não é fácil, não. A gente vem aí há 2 mandatos e várias indicações foram feitas aí nesses 8, alguns são atendidos, outros não. Eu me lembro como se fosse hoje, quando fui na rádio, na época Criativa FM, em 2006, se eu não me engano, e lá fui apedrejado pelo poliesportivo, que a gente tanto pedia indicação, e aquilo estava uma quebradeira e nada era feito. E entra prefeito e sai prefeito, e as coisas, às vezes, continuam. Só que nós que somos vereadores, somos eleitos por vocês aí para isso, né? Para indicar e para cobrar. Sendo feito ou não, nós estamos aqui fazendo o nosso papel. E tanto é que nós estamos aqui para fazer o nosso papel, que nós temos aqui mais um exemplo do companheiro Jurandir, que é aqui da famosa Rota das Bandeiras, sobre o famoso pedágio, né, que nós não temos um retorno antes da Petrobras, e está aqui, foi até uma indicação do nobre vereador, para que aquela alça ali no Chico Vapor pudesse ter sido feita um pedacinho de nada de asfalto para que pudesse o retorno entrar para o João Aranha, onde uma pista única de pouco mais de 40 metros, né, Jurandir? Pouco mais de 40 metros fosse feito, e a Rota das Bandeiras não autorizou a Secretaria de Transportes do município fazer isso. Então é o nosso papel. Não podemos esquecer os assuntos e estar sempre cobrando. Vocês nos elegem para isso mesmo. Não podemos deixar morrer nunca. Só queria deixar claro isso. Obrigado. Coloco todos os requerimentos em votação. Os requerimentos foi aprovado por todos os vereadores. Discussão única e votação das seguintes moções. 80, do vereador Marquinho Fiorella, congratulando-se com todos os doadores de sangue do município pelo transcurso do seu dia e pela atitude solidária, humana e de cidadania. 81, do vereador Neco Vieira, que se congratula com Aldreísa Germiniani por sua brilhante participação, sagrando-se campeã brasileira nos Jogos Sul-Americanos realizados no Peru. 82, do vereador Gustavo Etecola, congratulando-se com todos os cidadãos paulinenses pelo transcurso do Dia Nacional da Luta contra o Câncer de Mama, celebrado em 27 de novembro de 2012. 83, do vereador Bonavita, que se congratula pelo transcurso do Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. Antes mesmo do secretário fazer a leitura, eu gostaria de agradecer a presença José Carlos da Silva, Zé Coco, conhecido como Zé Coco, vereador eleito em 2012 pelo PTB. Moção 81/12. Congratula-se com Aldreísa Germiniani por sua brilhante participação, sagrando-se campeã brasileira nos Jogos Sul-Americanos realizados no Peru. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de apresentar em plenário a seguinte moção. No período de 7 a 15 de novembro, Paulínia foi brilhantemente representada no Peru por Aldreísa Germiniani na categoria Pentathlon, a qual consiste nas combinações das seguintes provas: 100 metros rasos sobre barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e 800 metros rasos. Natural de Ouro Fino, Minas Gerais, é uma mulher de muita garra, exerce a honrosa profissão de advogada em nossa cidade, tendo adotado Paulínia para residir. Ganhou o Troféu Brasil em novembro de 2011, ouro no Sul-Americano em novembro de 2012, ouro nos Jogos Regionais de Atibaia em 2012, prata no heptathlon e ouro nos 100 metros rasos sobre barreiras. A Secretaria de Esportes e Recreação está de parabéns pela organização e desempenho dos professores e técnicos esportivos que se empenharam em treinar a única atleta da cidade, representando bravamente nosso país e município, e conseguiram ótimos resultados, ouro.
O esporte é um dos principais fundamentos para a formação educacional e da cidadania de cada indivíduo. Face ao exposto, submeto à apreciação dos nobres pares a presente moção de congratulação a Aldreísa Germiniani e à Secretaria de Esporte e Recreação, através da diretoria, professores, técnicos, Aparecido Luiz da Silva e Ricardo Alves. Solicito seja a presente moção publicada no Semanário Oficial do Município. Paulínia, 21 de novembro de 2012, vereador Neco Vieira. Eu coloco as moções em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu coloco em votação. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Requerimento de pesar encaminhado pela presidência. 299 do vereador Loira, pelo falecimento de Pedro Luiz Furlan. 306 do vereador Gustavo Iatecola, pelo falecimento de Batista Pires, Ayrton França e Pedro Luiz Furlan. 307 da vereadora Cimeia Zanon, pelo falecimento de Sebastião Gomes. 309 do vereador Custódio Campos, pelo falecimento de Pedro Luiz Furlan. 311 do vereador Bonavita, pelo falecimento de Paulo César Neto. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 11 de dezembro de 2012, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão. Uma ótima noite a todos.